Nessas 500 edições, diversos programas especiais trouxeram temas muito interessantes. Vamos rever alguns deles. Quando se trata de poder judiciário, a adoção é um dos assuntos mais demandados pela sociedade. O programa 347 foi totalmente dedicado ao tema, com participação de magistrados e servidores do TJSE. Algumas pessoas me disseram assim, mas por que adotar uma criança com deficiência? E eu perguntava, por que não? Outro programa especial, o de número 194, mostrou como a ditadura militar afetou a vida de alguns sergipanos, entre eles os pais da juíza Iracy Mangueira. O dramático foi quando nos levaram para cima num avião militar dizendo que ia nos jogar lá de cima se nós não disséssemos o nome dos comunistas. Ou quando colocaram Laurinha numa mesa e disseram que ia estuprá-la na minha vista. E começaram a fazer exames ginecológicos sem serem médicos. O Sergipe Justiça também foi espaço para homenagens. O aniversário de Aracaju, capital do estado, foi celebrado em diversas edições. Em 2019, juízes e desembargadores, entrevistados pelo projeto Vivas Memórias, falaram sobre a cidade. A Chica Chaves é aquela praia do bairro industrial, porque hoje ela está toda descaracterizada. Mas era uma prainha que tinha depois das fábricas, com muitas casas de veraneios, havia muitas famílias alemães que moravam lá. A Diretoria de Comunicação do Tribunal também já produziu 2 edições do Sergipe Justiça, especial para o Dia das Crianças. Nelas, filhos de servidores e magistrados foram repórteres e apresentadores. Voltamos com mais um Sergipe Justiça. E como vocês podem perceber, esta é uma edição muito especial. A gente vai te levar para fazer um passeio pelas dependências do Palácio da Justiça, Tobias Barreto de Menezes. E vamos conhecer juntos alguns servidores que contribuem com a prestação de serviços no Judiciário Sergipano. E tem ainda, com a desembargadora Ana Lúcia Freire dos Anjos, você vai entender por que são tão importantes os cursos para magistrados e servidores. Sem contar que vai aprender brincando sobre os direitos e deveres previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Continue com a gente. Eu sou Júlia Rodomar e o programa Sergipe Justiça já está no ar. Quem participou do Sergipe Justiça Kids não esquece a experiência, até porque entre 2 participantes surgiu uma grande amizade. Eu achei bem legal, bem interessante, eu aprendi várias coisas, muito top. Essa amizade surgiu por conta de um microfone que a gente ficou dividindo por meio das gravações e hoje ela é como se fosse uma irmã de outra mãe. Em 2020, tudo mudou. A pandemia da Covid-19 modificou a rotina de toda a sociedade e não foi diferente para a produção do Sergipe Justiça. Como todo mundo, a gente também teve que se reinventar. Veja como. Do dia para a noite, o Tribunal de Justiça de Sergipe iniciou o trabalho remoto integral para magistrados e servidores, uma forma de proteção contra a Covid-19 e para evitar a proliferação do vírus, quando não havia ainda a vacinação. Com a rotina do Poder Judiciário alterada, as reportagens do Sergipe Justiça não poderiam ser feitas de forma presencial. Por isso, a Diretoria de Comunicação decidiu produzir as reportagens também de forma remota. A partir do dia 14 de março de 2019, nós tivemos informação de que o tribunal entraria em 100% de trabalho remoto. Então, preparamos, na verdade, 4 programas de reprise para garantir um mês de programação, até porque a gente não sabia como ia acontecer a pandemia. Se a gente ia voltar a trabalhar em 15 dias, um mês, 2 anos, não sabíamos como iríamos fazer. O que fazer com o programa depois dessas 4 reprises? Então, percebemos que era possível fazer de maneira remota. O que fizemos? Marcávamos as reuniões de pauta, nos encontrávamos de maneira virtual, definíamos a pauta e solicitávamos para os entrevistados que eles gravassem no celular mesmo, num ambiente adequado, sem ruídos, que gravassem no celular mesmo na horizontal
E foi assim que a gente fez. A partir da edição número 367, magistrados, servidores do TJSE, defensores públicos, promotores, advogados trouxeram temas relevantes para a população ficar atualizada durante a pandemia. Tudo gravado em casa. Me parece, repito, que nessa crise toda da pandemia do Covid-19, deve prevalecer o direito fundamental à saúde, sim, como correlato até do direito à vida, né? Como um direito fundamental em perspectiva pública, social, solidária, comunitária. Quando ocorreu o primeiro julgamento por videoconferência no Tribunal de Justiça de Sergipe, o Sergipe Justiça noticiou. Foi um trabalho muito bem desenvolvido pelo tribunal, que resultou na primeira sessão que nós fizemos. Não podemos dizer que é a mesma coisa de estarmos todos juntos. Sentimos falta disso e acredito que vamos continuar sentindo. Assim como as doações realizadas para o combate à pandemia por meio das prestações pecuniárias. A Corregedoria Geral de Justiça, então, publicou o provimento 6 de 2020, em que criou um grupo gestor com a finalidade de gerir e utilizar os valores referentes aos cumprimentos de pena de prestação pecuniária, transação penal e suspensão condicional do processo no âmbito do Tribunal de Justiça. Mostramos como os servidores mantinham as atividades laborais durante a pandemia. Até exercícios para o teletrabalho, o Sergipe Justiça levou para os nossos telespectadores. Cobrimos em 2020, de forma remota, o primeiro casamento celebrado por videoconferência em Sergipe. Eu geralmente nesse momento pediria para vocês se beijarem, mas é melhor não, né? Então eu quero só desejar a vocês um casamento muito feliz. E os noivos falaram como foi a experiência. A gente ficou preocupado como é que a gente poderia ser realizada essa cerimônia. Aí contatei um amigo, né, que também é advogado, o nome dele é João Ferreira, e ele nos ajudou nesse sentido, nos passou as informações que a gente deveria fazer e a gente entrou em contato com o cartório. Nas edições 420, 421 e 422 do Sergipe Justiça, mostramos a evolução da justiça criminal em parceria com o programa Fazendo Justiça. Conversamos com os entrevistados por videoconferência. O que pode mudar no panorama das pessoas que estão custodiadas ou que são egressas do sistema prisional aqui no Estado? Os principais resultados seriam principalmente o controle, né, promover um controle maior em relação à superpopulação, garantindo atendimento às pessoas na porta de entrada e uma melhor qualificação, uma melhor análise dos casos, melhor encaminhamento. A gente foi um dos primeiros também a implantar, inclusive 100%, nós estamos 100% com o SEU. Então, isso é um avanço, porque existe o SEU. Ele é uma inovação muito boa, ele uniformiza toda a execução nacional, ele é um programa nacional. Além disso, o Sergipe Justiça inaugurou um novo quadro, o Tem Sido Assim. Com o programa já consolidado, quando a gente pegou o jeito de fazer o programa de forma remota, já estava tudo caminhando normalmente, a equipe teve uma brilhante ideia de criar um quadro sobre a pandemia, de como é que os servidores e os nossos entrevistados estavam trabalhando durante a pandemia. Olá, eu sou André Comanche, servidor da 4ª Vara Civil de Nossa Senhora do Socorro, e estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha rotina, como eu construí nesses tempos de pandemia, ao meu trabalho remoto. Eu posso dizer que eu me adaptei muito bem, porque eu entendi que eu precisava, apesar de não estar presencialmente no serviço, na vara em si, eu precisava formar uma rotina de trabalho adequada em casa. Então eu segui um monte de regras, de orientações que são dadas a ser encontra na internet, o próprio tribunal também compartilhou, e que naquele momento que você for trabalhar é bom você se isolar. Então eu fiz isso, e eu desde pequeno desenvolvo trabalho com desenho, com ilustração e também com escrita, com literatura. Eu escrevi uns 2 ou 3 livros infantis, desenhei muito, ilustrei livros, tracei um monte de planejamentos para projetos futuros. Também foi durante a pandemia que os encerramentos do Sergipe Justiça ficaram mais leves, mostrando atividades artísticas e culturais desenvolvidas por magistrados e servidores. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós.
Na volta do intervalo, as participações de magistrados, servidores e membros do sistema de justiça. Nós voltamos já.